Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre um conceito, na real, sobre DOS, né, ou a negação de serviço, na camada 7, mais especificamente no HTTP. Há um tempo atrás eu fiz uma leve pesquisa sobre isso, né, na época que aquelas ferramentas, né, LOIC, OIC surgiram, e eu dei uma olhada e percebi que algumas dessas ferramentas, não exatamente essas duas, tá, mas as ferramentas ditas para fazer ataque desse tipo, né, e eu fiquei buscando sobre a proteção, né, e eu vi que é o seguinte: quando a gente acessa um website, né, em geral, a gente faz uma requisição GET, né, a princípio, e isso o servidor tem que responder, né. Então, eu vou fazer uma conexão, uma requisição GET aqui com o netcat, né. Eu vou conectar aqui com o netcat, né, vou usar o "-v", nesse site aqui, que é um site para testar algumas coisas HTTP, na porta 80. Né. Ele diz ali, ele deu o DNS reverso, está diferente desse domínio, né, e assim a gente consegue enviar a requisição HTTP na mão. O básico aqui para isso funcionar é basicamente dizer o host e o get em si, o cabeçalho, né? Aqui eu dou 2 enters, pronto. Eu recebi a página de volta aqui. Se a gente olhar, tá vendo? Toda a página de volta, né, é o que o browser faz. E aí, o que eu fiz, né, foi fazer uma ferramentinha, isso ainda em 2012, mas que eu fiquei utilizando contra uns web servers que eu gerenciava, né, para ver que tipo de método ele suporta, porque algumas das ferramentas DOS utilizavam outros métodos, como por exemplo o head do HTTP, ao invés do GET. A diferença entre o head e o GET, para quem não sabe, é que o primeiro não traz o conteúdo. O web server não responde com o conteúdo, somente a resposta à requisição, não o conteúdo da página, né? Então, se a gente fizesse aqui, ó, a mesma coisa, né, mas ao invés de um GET eu fizesse um head aqui, host igual, né, http stat.s, né, eu tenho a resposta, tá vendo? Mas não tenho o conteúdo. E nesse caso aqui a resposta foi um 200 OK. Esse tipo de requisição acaba sendo bem rápido para o cliente enviar, né, já que o pacote ele pode, já que o retorno não vai acontecer. Então é possível, né, que ferramentas utilizem head ao invés de get para gerar um DOS. Por outro lado, a negação de serviço com o get faz com que o servidor responda com o conteúdo em si, o que gera um consumo nele. Independente, eu não fiz uma pesquisa muito extensa sobre isso, mas de qualquer forma eu desenvolvi aqui um script que eu acabei de clonar, né, fiz aqui o git clone, e um deles, tem vários scripts nesse diretório, talvez eu fale sobre alguns outros, mas o mais interessante aqui para a gente é esse chamado Peteleco. Esse cara aqui, ó, como o nome já diz, o Peteleco, eu dei esse nome porque ele só dá um leve peteleco no servidor web, né, só uma requisição. Então ele passa com ele, né, você envia os métodos HTTP, né, e aqui são todos os métodos HTTP que eu encontrei na época, documentação sobre, né. Então tem o head, trace, options e assim vai, put, delete, connect. Muitos desses métodos são utilizados em APIs, né, então é importante notar que alguns servidores vão aceitá-los, né, alguns web servers vão aceitá-los porque realmente precisam, outros não. E aí tem aqui opções para enviar HTTP 1.0 ou HTTP 1.1, que é o default, o padrão. -0 faz o envia HTTP 1.0. Então, assim, basicamente o que eu fiz com o netcat, esse script aqui faz, né, se eu pedir aqui, por exemplo, o head no http stat.s, vou subir aqui para limpar a tela, ele me diz basicamente que o servidor aceita o head. Se eu pedir o verbose, ao "-v", eu tenho um pouquinho mais de informação, que é a resposta em si, né?
Até então, só o head, isso seria só para salvar, né, o tempo de digitar toda aquela requisição. Mas você pode fazer também com esse script aqui. Se você não informar qual é o parâmetro, ele testa todos os que o script suporta, né? Então a gente vê a resposta de um head, de um trace, de um options. O put já deu 411, porque precisa de um content length, então o servidor está pelo menos tratando isso. O connect já deu um 502, o get está ok, né? E depois ele deu um timeout ali para o post. Vamos testar só o post. Só o post. 411 também. Eu posso testar, por exemplo, um get com a versão do HTTP 1.0, né? Esse carinha respondeu, e assim vai. Então, assim, a ideia desse comando, né, desse script, é fazer esses testes. E tem uma coisinha muito interessante nele aqui, que eu nunca falei, na real, mesmo antes de eu fazer quando eu fiz esse script, né, em 2012, é sobre esse getRange, né? O que acontece? Esse getRange é um cabeçalho. Na realidade, isso aqui não é um método get, é o mesmo, né? E tem um cabeçalho range. Esse cabeçalho aqui, ele é utilizado para continuar download, por exemplo, da onde parou e coisas do tipo, né? E com ele pode ser simulado um head, né? Se a gente fizer um range, né, de 0 a 0, a gente simula, um get, né, com simulando um head. Isso porque eu já vi muitas threads, assim, algumas vezes na internet, fórum e tal, de pessoas querendo bloquear o método head no servidor, no Apache, por exemplo, e não conseguem, porque ele é exatamente a mesma lógica do get. Então, se você bloquear o head, você acaba bloqueando o get, né? Já tentei com mod headers e coisas do tipo e realmente não consegui. Mas é possível simular, né? Então não é garantia de que só bloquear o head já está protegendo contra tipos de requisição assim, né? É possível simular isso com o getRange, foi isso que eu percebi. Se a gente enviar, se eu colocar o "-v" aqui, vai ver que ele envia um range buscando, né, a requisição do byte 0 ao byte 0. Então, assim, que é isso aqui, ó, tá vendo? De 0 a 0. Então, a ideia desse comando, quem quiser explorá-lo, né, e possivelmente melhorá-lo, desse pequeno programinha, é testar os web servers para ver que tipo de métodos, né, eles estão trabalhando. Se eles aceitam no seu próprio web server, por exemplo, quais métodos está aceitando. Se você quer bloquear outros, pode ser que o options, o put, o delete, o connect, o trace, que pode ser perigoso em alguns casos, pode ser que você não queira aceitar. Se o seu site, por exemplo, é estático, né, basta aceitar get em geral, né? Se você bloquear head, você vai perder, por exemplo, a capacidade de testar se os links estão online sem precisar baixar o conteúdo. Sabe aqueles testadores de links? Tipo Xenos, né? Tem um chamado Xenos Link Stealth, alguma coisa assim. Tem também o próprio Link Checker, né, do Linux aqui e tal. Padrão assim de linha de comando e coisas do tipo. Esses caras normalmente enviam métodos head ao invés de get, para não precisar pegar, claro, não receber o conteúdo. Imagina que você vai testar se um link não está quebrado e é o link de uma ISO de 1 GB. Você não precisa baixar ela inteira. Basta enviar um método head, né? Se a resposta for 200, ok, como é o caso aqui, significa que a URL está no ar, né? O servidor respondeu com 200, ok, e coisas do tipo. Então, se você bloquear o head, você perde isso. Se você bloquear post, você não consegue logar em sistemas WordPress, CMS, coisas assim. Então, é importante ver que tipo de método você pode bloquear no seu web server, que tipo de método você pode liberar. E se você bloquear o header do getRange, do range, como eu falei, você perde a capacidade de continuar dos usuários do seu site, né, continuarem download de onde parou e coisas do tipo, que isso é implementado assim, né? Justamente esse range. Se você já baixou 1 MB, o arquivo tem 2, o range começa em 1, né, e vai até o final. Então são coisas assim
que é onde esse método é utilizado. Beleza? Então vou deixar aqui para vocês fazerem esse teste com o Peteleco, quem quiser melhorá-lo, certeza que ele tem vários bugs, até porque o software foi o que fiz, então normalmente é cheio de bugs mesmo, e que a gente pode melhorá-lo aí para atualizar, de repente testar com outros servidores e coisas do tipo, para ver até que ponto isso também interfere de fato na real segurança, né? Ou pelo menos num hardening aí mais fino em relação aos servidores web. Beleza? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Como sempre, dá o teu like aí se curtiu, compartilha, se inscreve aí também para receber os próximos, que a gente segue na luta. Um abraço, até a próxima e tchau.